Amém? É tão difícil estar aqui em São Paulo, né? Apesar de morar aqui e ter comunhão com os irmãos, que o André pediu para que passasse um pouco daquilo que nós estamos falando em várias conferências regionais, e a penúltima foi no Espírito Santo, Vila Velha, e a última agora foi em Curitiba, né, com todas as igrejas do Cone Sul, e o Senhor tem nos abençoado, como o Jones falou, que se é uma palavra profética, é uma palavra que tem que ser uma palavra que é vinda dele, né? Senão, não é nada inventada pelo homem, né? Se você olhar, eu vou começar do fim, né? Vou começar do fim. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Aqui faz uma referência a esse termo, palavra profética. Você não sabia que existia esse termo na Bíblia, né? 2 Pedro 1, versículo 19, ele fala assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem e atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da manhã, estrela da alva, nasça em nosso coração. A palavra profética, ela é uma palavra que vem de Deus. Quer dizer, Deus é que Ele fala, né, ao povo que faz a sua vontade, através do profeta, o que ele está para fazer, né? Assim como Abraão, não sei se vocês sabem que Abraão foi chamado de profeta também por Deus. Você sabia disso, não? Quem sabe dizer onde está isso? Hein? Alguém se lembra? Abraão foi chamado de profeta por Deus, quando ele falou para o rei de Gerar, Abimeleque, né, dizendo: você tem que ouvir ele, Abraão, porque Abraão é profeta, né? E no acontecimento de Deus destruir Sodoma, onde Ló estava naquela cidade, Deus falou para Abraão que ocultarei o que estou para fazer a Abraão, quer dizer, ao seu profeta, aquele que leva a cabo a vontade de Deus aqui na terra. Deus não oculta o que está para fazer, né, a ele. Isto é, hoje Deus tem um povo. Deus, ele não oculta o que está para fazer para com o seu povo que faz a sua vontade. Então, eu quero crer que nós somos esse povo que faz a vontade do Senhor. Por isso que Deus fala conosco o que Ele está para fazer. E isso também é confirmado em em Apocalipse 1:1, não é isso? A revelação de Jesus Cristo que Deus, né, lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quer dizer, aquilo que Deus quer fazer e vai fazer acontecer, Deus primeiro fala, né, aos seus servos, e Ele notifica a um dos servos que Ele escolheu, que era João. Então, na nossa época, irmãos, nós temos a palavra profética. E essa palavra profética é que dá direção para o povo, dá referência para o povo e faz o povo avançar. Por isso que aqui diz assim, a palavra profética é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Irmãos, hoje nós vivemos em lugar tenebroso. A sociedade, não é isso? O mundo, o século em que vivemos, né, nós estamos em plena treva, né?
em lugar tenebroso. Mas, graças a Deus, se nós não tivéssemos a palavra profética, nós estaríamos igualmente às cegas. Nós não saberíamos onde estamos, para onde nós vamos, não é isso? Apesar de sermos cristãos. Nós podemos ter a Bíblia na mão, mas se Deus não falar conosco, o próximo passo, irmão, nós estaríamos também todos às cegas, nas trevas como todo mundo. Graças a Deus que nós temos a palavra profética como uma candeia. Amém. E uma candeia, você sabe, uma candeia, primeiro dá referência. Opa, está aqui, né? Em segundo lugar, as pessoas usam a candeia para caminhar, não é isso? Para dar direção, para se mover. E essa candeia, conforme o dia vai clareando, quando que vem o dia? Quando é o dia que clareia? É a segunda vinda de Cristo. Né? O dia vai clarear quando Jesus vier, pela segunda vez. Então, durante esse tempo, né, da era das trevas, estamos num momento tenebroso. Até a vinda do Senhor, irmão, nós estamos na escuridão. E nós precisamos da palavra profética, que é a única coisa que nos ilumina. Nos ilumina, nos dá direção, não é isso? Então, graças a Deus, irmão, nós não estamos no escuro. Não estamos no escuro. Nós temos a palavra profética, temos a luz, temos a direção, temos a referência, não é isso? E Deus é vivo. A sua palavra é viva e eficaz. Aí ele fala assim: até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em vosso coração, que é a vinda de Cristo, né? Então, essa é a função da palavra profética. Por isso, nós precisamos valorizá-la, né? Precisamos apreciá-la e praticá-la, porque aqui fala, fazeis bem em atendê-la. Precisamos atendê-la, não é só ouvir, dizer que foi muito bom, né? Muito boa a palavra, mas precisamos atendê-la, isto é, praticar essa palavra, né? Então, primeiramente, irmãos, vamos pegar o alimento diário com seriedade, né? Não só ler uma vez, mas aprofundar, ruminar, pedir para o Senhor, Senhor, fale comigo, né? Fale comigo uma palavra, como o Senhor apareceu aquele dia a Abraão. O Senhor aparece a mim através da sua palavra. Isso você rumina, você lê com profundidade. Claro que nem assim que você acordar, talvez não tenha todo esse tempo, mas aproveite durante o dia, não é isso? Todo o tempo que você tiver, né, aprofunde nessa palavra. Se for possível, ouve a mensagem da semana. Isso vai te trazer maior visão ainda. Irmão, tudo isso é palavra profética. Né? Vai te dar referência, vai te dar visão, vai te dar direção. E, se possível, irmão, se atualize ainda, né? Use e abuse das mensagens que o Instituto, né, com tanto esforço, né, estão publicando no site mensagens das conferências, né, no YouTube e em outras mídias. Irmãos, vamos ouvir o que o Senhor está falando ultimamente. Acompanhe as conferências regionais, né? Alguns irmãos aqui em São Paulo pagaram um preço, foram até Curitiba, né, e acompanharam de perto. E você que não pôde, então você pode acompanhar, né, o que o Senhor está falando. O irmão Ezra foi para Goiânia, o que ele está falando. Irmãos, isso tudo vai nos dar maior referência e vai nos fazer progredir, senão a gente vai ficar parado, né? E olha só, versículo 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a palavra profética não é vem aqui, ele tem uma vontade de falar uma coisa diferente, daqui a pouco, sei lá, uma coisa esquisita, que daqui a pouco, né, os homens todos vão usar saia, né? Não é isso aí. Não são, as palavras proféticas não é isso. A palavra profética está dentro da linha da economia de Deus, do que Deus quer executar, é a sua vontade, né? Então, assim, são movidos pelo Espírito Santo. E a palavra profética, como fala assim, precisa ser confirmada.
se uma palavra profética não é confirmada, não vem de Deus. A palavra profética tem que ser confirmada para dizer que essa palavra é de Deus. Por isso, ele começa com o versículo 16. Porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quer dizer, uma palavra foi dada, mas essa palavra precisa ser confirmada. E como é que foi confirmada? Pelo testemunho de 3 discípulos mais íntimos de Jesus, que foram convidados por ele pessoalmente para ir junto com ele no monte onde Jesus se transfigurou. Vocês se lembram de Mateus 17, a experiência de Mateus 17? Então, ali, Jesus, de repente, eles viram Jesus era outro, Jesus era Jesus, não é mais aquele Jesus em carne, mas Jesus na glória. Né? E de repente, aparece uma voz, né, no versículo 17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a vimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, eles foram testemunhas oculares do que aconteceu. Portanto, irmãos, toda profecia tem que ser cumprida, tem que ser confirmada. Né? Então, por isso, aí ele fala, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Então, a palavra profética precisa ser confirmada. Bom, então, mostrando isso, os irmãos leram, né, a segunda-feira da semana 4, ali onde mostra que logo depois da queda de Adão, né, e a Eva, Deus não deixou aí o homem sem esperança. Né? O homem, de repente, teve que ser afastado da árvore da vida e teve de ser expulso do jardim do Éden, e assim o homem estaria sem esperança nenhuma. Mas Deus deu uma esperança ao homem, pregando o evangelho ao homem. Esse evangelho foi pregado para quando ele disse, quando ele disse para a serpente, capítulo 3 de Gênesis 3, né? Versículo 15, disse assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui é singular. Esse descendente, irmãos, é Cristo. Amém. Porém, inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, irmãos, Deus providenciou a salvação, a redenção, isto é, matou um cordeiro, matou, né, um animal, e o seu sangue derramado tipifica o derramamento de sangue do Cordeiro de Deus, né? Cristo foi morto na cruz, e por isso eles não foram mortos na presença de Deus. Né? Então, esse Cordeiro foi morto para salvá-los, e também a pele, né, foi vestida por eles como a sua justiça. A partir de então, o homem não pode mais aparecer diante de Deus sem a justiça que Deus providenciou, que hoje em Romanos, né, tipifica a justiça de Deus pela fé. Tá? Bom, então esse foi o evangelho pregado ao homem. Né? Então, no meu entender, irmãos, se eu fosse Adão, o homem, mesmo a natureza pecaminosa tendo entrado no homem, o homem passou já, por essa natureza, passou a odiar o seu irmão Caim, odiar, e logo depois cometeu o homicídio, assassinou o seu irmão. Então, é o primeiro homicídio da história do homem. E logo depois foi expulso, e ele começou uma civilização sem Deus. Tá? E homem,
longe de Deus, irmãos, fica muito vulnerável para essa natureza pecaminosa atuar nele. Então, se eu fosse, né, o pai da raça humana, irmãos, eu chamaria, né, a atenção de todos os meus filhos, toda a descendência. Vamos viver debaixo do temor de Deus, né? Vamos cuidar. Deus é o Deus único, né? Mesmo que nós hoje somos pecadores, né? Nós ainda cometemos coisas ruins, mas não vamos nos afastar de Deus. Vamos viver ainda com temor a Deus. Não é assim, irmãos? Aguardando o dia da chegada do descendente, que seria a salvação para o homem. Eu faria isso, não é assim? Mas, infelizmente, irmãos, o homem, ele com essa natureza pecaminosa, irmão, você não está salvo disso, não. O homem se degrada de uma maneira tão rápida que você não acredita na sua velocidade espantosa do homem se corromper. Você sabia que entre Adão até o nascimento de Noé, se passaram um pouco mais de 1000 anos. Naquele tempo, 1000 anos não é nada, porque só Adão viveu 900 e tantos anos. Não é assim, não? Então, Adão ainda estava vivo. E poderia ter, né, implantado nos seus filhos, na sua descendência, esse tipo de temor, esse tipo de, né, reverência ainda a Deus. Não é assim? Mas o homem rapidamente, com Noé, com 500 anos, quando gerou os 3 filhos, com 500 anos, irmãos, já chegou a situação de Gênesis 6. Gênesis 6, vamos dar uma olhada em Gênesis 6. Por isso, não confie na sua carne, não, viu? A sua carne é corrupta ao extremo, você não sabe. Capítulo 6. Como se... eu vou ler... Não vou discutir esse assunto, vou ler no versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias são 120 anos. Quando Deus viu que o homem tinha longevidade, vivia 900 e tantos anos, 500 e tantos anos, 700 e tantos anos, e praticando o quê? Nada que valesse para Deus. Praticando violência, praticando maldade. Então, vamos diminuir o número dos anos dos homens, para que ficar vivendo 900, 700 anos pecando? Então, aí que a idade dos homens começou a baixar, sabe? Para 120 anos. Aí, no versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Irmãos, chegou a uma situação insustentável. Deus teve que fazer uma coisa que doía no seu coração fazer isso, que é exterminar o homem que ele criou na terra. Ele teve que fazer isso, porque o homem chegou a tanta maldade, porque a Bíblia ainda não descreve, sabe, tudo. Se você lesse um pouquinho assim a história, era uma coisa... A idolatria já tinha entrado naquele tempo. Era uma coisa horrível. E Deus, então, no versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A terra estava corrompida à vista de Deus, Deus olhando e as coisas se corrompendo. E cheia de violência. Violência tomou conta dessa terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Irmãos, era o contexto, na verdade eu digo, era o contexto de Romanos capítulo 1, quando ele começa a falar que a ira de Deus, não é isso? Se revela, né, contra toda a impiedade, né, e injustiça dos homens, não é isso? Então, assim, na verdade, já vem... É sobre isso que Paulo está discorrendo. E quando Deus salvou apenas uma família,
Imagina você, a cena do momento, imagina você, porque isso não choca tanto você, porque você não estava presente lá. Mas se você estivesse presente, você hoje vive no meio de uma sociedade, né? Você tem famílias, você tem colega de trabalho, colega vizinho, de repente você descobre que só sua família foi salva e todo mundo morreu afogado. Já pensou? Depois de 100 dias, né? 100 e poucos dias, quando saiu da arca, a Noé e a sua família, não encontraram mais ninguém. Só tinha cadáveres por toda a terra, porque todos morreram. Só sobrou a sua família. Imagina, então, irmãos, o coração naquele momento do homem não estaria extremamente sensibilizado? Você não ficaria sensibilizado? Puxa vida, aquele ali, convivi com ele. Outro dia ele estava ali comigo, né, tal, e já todos morreram, todos foram embora. Só sobrou você, a família. Aí, qual seria o seu sentimento? Vamos viver debaixo do temor de Deus. Vamos viver para agradar a Deus, para servir ao Deus verdadeiro. Não seria essa a reação? Não é? Pois não. Pois não. Irmãos, não demorou muito. Demorou muito. Não demorou muito. Do dilúvio até o nascimento de Abraão, 350 anos. Se você fizer as contas daqui da genealogia dá 290 anos. Mas tem uns 60 anos entre o nascimento. Tera gerou Arã primeiro e depois gerou Abraão, que é o filho mais novo. Houve 60 anos de distância que não está aqui na Bíblia. Então, somado a isso, você tem 350 anos do dilúvio até o nascimento de Abraão. Isso quer dizer, irmãos, em poucos anos, né? Em poucos anos, são 3 séculos e pouco, 3 séculos e meio, e não sei se vocês sabem, outra curiosidade. Noé morreu no ano que Abraão nasceu. Porque a Bíblia registra, depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Depois do dilúvio, 350 anos, é a data de nascimento de Abraão. Então, quando Abraão nasceu, irmão, já vivia. Meu conceito, quando era jovem, puxa, Abraão, por ser pai da fé, ele deve ter nascido num lar cristão, né? Claro que me refiro daquele tempo. Deve ter nascido num lar em que conhecia Deus verdadeiro e adorava Deus verdadeiro. Por isso que ele se manteve, né, com fé e Deus o escolheu. Então, como é importante você viver num lar cristão, né? Não, ele não nasceu, nem viveu num lar cristão, ele nasceu no mundo pagão mesmo. Né? Josué 24:2. Vocês conseguem ler, não? Alguém aí lê para mim, né? Josué 24:2. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram de vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e servirão a outros deuses. Serviram a outros deuses. Tera, de repente mudaram já né, tiraram o sinal. Antigamente, na nossa versão, era terá, né? Agora tiraram o acento agudo no A, agora nós estamos lendo Tera, tá? Tera, pai de Abraão, né, e de Naor e de Abraão, serviram a outros deuses. Eram idólatras. Abraão nasceu no mundo pagão, vendo o seu pai. Né? Dizem, não sei se é verdade, dizem que o pai dele era até um fabricante de ídolos. Fabricante de ídolos. Bom, voltando lá para Gênesis. Então, Gênesis 11.
É impressionante a rapidez com que o homem se corrompe. Se corrompe. Versículo, capítulo 11. Eu vou ler para vocês a situação da Torre de Babel, tá? Isso é pós-dilúvio. Pós-dilúvio. E disseram, porque eles foram para uma planície na terra de Sinar. Onde que é a planície na terra de Sinar? Infelizmente, nós não temos uma projeção aqui, né? Eu tenho usado um mapa para mostrar que a planície de Sinar é a planície banhada pelos dois rios, rio Eufrates e o rio Tigre. E os dois rios, Eufrates e Tigre, nascem nas montanhas da atual Turquia e descem na chamada Mesopotâmia daquela época, que é essa planície, e os dois rios desembocam, ainda, porque existem ainda, eles desembocam no Golfo Pérsico. Então, esses dois rios atravessam, né, desde Turquia, Síria, Iraque de hoje, né, e desemboca no Golfo Pérsico. Aquela região, irmãos, aquela bacia formada por esses dois rios, é uma bacia fértil, né, uma bacia rica. Por isso que os homens, principalmente os semitas, escolheram aquela planície para se estabelecerem. Então, eles moraram ali, né, é a Mesopotâmia. E Ur dos Caldeus fica quase ao sul, já perto do Golfo Pérsico. Provavelmente era uma das maiores cidades da época. Por quê? Porque já naquele tempo o homem precisa do comércio, não é isso? Do comércio, precisa de troca de mercadoria. Uns plantam, outros têm outras coisas e trocam de mercadoria. Então, o comércio é que fazia um lugar prosperar. E Ur dos Caldeus ficava ali no sul, né? Por quê? Porque na região do Golfo Pérsico corria comércio marítimo, né? Vindo pelo mar, e também vinha as caravanas que vinham. Aí vou falar de outro lado aqui, ó, outro lado. Por que eu faço isso assim, ó? Aqui no meio é um deserto arábico, né? E você então tinha que ir ao norte dessa bacia, onde está Harã. Harã está aqui no norte. Depois, né, Tera levou Abraão e Ló de Ur até Harã. Harã já é ao norte da Mesopotâmia. E por que aqui Harã é importante? Porque Harã era o entroncamento do comércio dos homens, né, que viviam nessa região fértil com a outra região, que é Canaã. Aqui é Canaã, né? Aqui está Líbano, e que já descendo Síria, Líbano, aqui já é Canaã, né? E de Canaã, mais para baixo, irmãos, vai para Egito, Nilo. Então, ali vem também o comércio, pelas caravanas, vindo com camelo, tudo, tal, e atravessavam, e entroncamento é Harã. Por isso que o pai de Abraão, Tera, levou os dois, foram parar todos em Harã. Tá? E ali ficou, porque ele achou um lugar bom para ele morar, e morreu ali com 205 anos, né, Tera. Tá? Então, também isso é história que depois eu vou contar para vocês. Não sei se dá para falar hoje. Mas, irmãos, naquela época, a Mesopotâmia, aqui na Mesopotâmia, que é Iraque de hoje, Síria, Turquia, Síria, Iraque, né, de hoje, ali não tem pedras. É diferente aqui do lado de cá, em Canaã. Quem visitou Israel sabe do que eu estou falando, que aqui em Israel, onde nós somos, irmão, é cheio de pedras. É impressionante, cada morro assim, montanha, mas cheio de pedras, mas pedras grandes assim, mas não são pedras como nossas pedreiras, assim, bonitas, assim. São pedras toscas, né? Assim, na superfície. E por isso que as construções na terra de Canaã, ou Palestina, eram feitas de pedras que precisam de lavrar, pedras lavradas, e eram feitas essa construção. Mas a Mesopotâmia não tem pedras. Então, eles aprenderam... Olha, a tecnologia da aularia de hoje, da cerâmica de hoje, começou com os mesopotâmios. Eles aprenderam a fazer tijolos. Olha aqui, está aqui, está na sua Bíblia. Gênesis 11, versículo 3.
E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Eles sabiam que entre tijolo e tijolo precisava de liga, precisava de argamassa, não é isso, para que pudesse, né, tornar uma construção sólida, porque um tijolo não tem peso que tem uma pedra. Uma pedra grande você pode até pôr em cima da outra, né, fica, mas um tijolo não, precisava de argamassa. E a argamassa, irmãos, Deus fez com que o Oriente Médio fosse rico em petróleo, né? Por isso ali, desde aquele tempo, eles tinham muito betume, né, para usar, para servir como argamassa. Assim faziam-se as construções. E os mesopotâmios foram exímios construtores, com tijolos e com argamassa, betume, e eles começaram a fazer os primeiros templos, né, chamado de zigurate. E esses templos são os templos hoje, as construções dos maias, né, são incas, são parecidas. É uma base quadrada, não é isso? E depois vão construindo escadas para poder subir. E mais ou menos parecido. Os zigurates tinham escadas, não que toda extensão fosse escada, né? As construções dos maias, toda a extensão é escada, mas do zigurate dos mesopotâmios, não. Tinha uma região que era escada para subir, mas era também era piramidal. Eles tinham vários platôs, e o último platô seria um platô, irmãos, para servir a deuses falsos e a sacrificar a esses deuses. Irmãos, pouco tempo depois, irmão, 350 anos depois, já começaram a servir a outros deuses. Não havia um que servisse o Deus verdadeiro naquela época. Dá para acreditar um negócio desse, irmãos? 350 anos. O homem se corrompe tão rapidamente. A velocidade é incrível. Isso tudo, irmãos, é pela natureza pecaminosa que Satanás colocou no homem. Você vai dizer, mas peraí, acho que conosco não vai acontecer assim não, né? Você lembra que o Paulo disse em Efésios, remia o tempo? Senhor Jesus. Não é isso que o Paulo fala? Hein? 5:16, tá? Versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, os dias que são maus. O universo em que nós vivemos é um universo já que sofreu influência da queda. Essa queda já desde a rebelião de Satanás, do arcanjo. Então, esse universo em que vivemos, irmãos, os cientistas chamam de que nós estamos em plena caminhando para a destruição, caminhando para a desordem. Tudo está caminhando para um fim. E se você nada fizer nesse universo, você não precisa fazer nada para ele entrar em um caos. Cada vez entra em um caos. Por exemplo, você compra uma casa nova, 0 quilômetro, e você fala, eu vou trabalhar, né, os descendentes dos japoneses, vou trancar a casa aqui, vou trabalhar no Japão por 5 anos. Os decassegues, né? Aí depois dos 5 anos ele volta para aquela casa, está do mesmo estado? Não. Mas eu não fiz nada. Não fiz nada, ninguém entrou, ninguém depredou. Irmãos, a degradação ela é automática no mundo em que nós vivemos. Você compra um carro 0 quilômetro. Oh, puxa, carro zero, né? Acabou de sair da concessionária. Guarda na sua garagem. Não, eu vou ligar só daqui a 2 anos.
Abre a garagem, pega o carro, 2 anos, já tá degradado. Não é verdade? Esse sol que nós desfrutamos da sua energia, calor, luz e toda a influência que ele tem, que faz a vida crescer, a agricultura, etc, etc. Irmãos, que dá vida para o nosso planeta. Esse sol aqui queima milhões de toneladas de sua massa como combustível por segundo. Tic-tac, milhões de toneladas de massa. Você já sabia disso ou não? Queima essa energia em fusão nuclear. Que o Ezra explicou ali da bomba, né, com fusão nuclear, hidrogênio, bum, né? Irmãos, queima todo dia, nós estamos vendo um monte de bombas de hidrogênio queimando no sol, estourando no sol. Calcula-se em 5 milhões do ano esse sol escurecerá, não terá mais energia, não tem mais massa combustível para queimar. Quer dizer, isso é nossa estrela. Imagina outras estrelas, todas estão assim, todas as estrelas estão queimando, estão indo embora. E, irmãos, tudo está em decadência. Nesse universo, sob a influência de rebelião de Satanás, e a queda do homem, irmãos, você não fazendo nada, você já está em decadência. Você não fazendo nada, já está em degradação. Mas eu não estou pecando, eu estou só parado aqui, não estou fazendo nada. Não quero ler a Bíblia, não quero ler elemento diário, eu estou só parado, não estou fazendo nada de errado. Tá bom, fica assim. E já está se acabando. Entendeu? Então a gente precisa, ó Senhor Jesus, são de uma ação positiva. Quando eu falo desse mundo, ele é regido por tridimensional, né? XYZ, né? Isso não sei se todo mundo conhece. Nós somos de 3 dimensões: a largura, comprimento e altura, não é isso? Tudo vocês podem medir com. Vivemos num mundo cartesiano, né? Tridimensional. E tem uma 4ª dimensão, que é o tempo. Então, o tempo também está dentro desse sistema, você entendeu? Então, o tempo também entra nesse sistema degradado, está em degradação. Então, irmãos, tudo está em degradação. Você pode dizer, não, peraí, não é tão perto de nós assim, não. Agora, então, quero lembrar você, em quanto tempo o homem pediu um bezerro de ouro? Foi quanto tempo? Moisés estava com eles. 10 pragas no Egito. Aí, finalmente, morte aos primogênitos do Egito, e todo Israel sai contente, né? Vai para o deserto, e de repente veio o exército de Faraó atrás. Eles gritaram por Deus, socorro! E Deus, então, abriu as águas do mar, eles atravessaram a seco, e quando viram os exércitos de Faraó atravessando, e todos eles morreram no mar, eles cantaram de alegria. Imagina a salvação depois de um desespero. Eles viram aquilo, são testemunhos oculares daquilo, não é? Aí começaram a andar, né? E foram para o Monte Sinai. E Deus então falou que eu carreguei vocês sobre as asas da águia e vos trouxe aqui para que vocês sejam o meu povo de propriedade exclusiva. Vós me serei reino de sacerdotes, nação santa, não é? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Tudo que o Senhor falar, nós faremos. Amém. Aí Moisés sobe no monte, conversa com Deus lá durante 40 dias e 40 noites. O povo, o que disse aqui o povo? Êxodo 53. Senhor Jesus! Já deve ter morrido. Moisés deve ter pecado, morreu lá. Êxodo 32, perdão. Êxodo 32, versículo 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse Arão, olha só que tolice: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres.
vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Acredite se quiser. 40 dias. A degradação do homem é numa velocidade inacreditável. Ó Senhor Jesus. Então eu queria dizer o seguinte nessa noite. Não tenho muito tempo para falar muita coisa. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Só ler um pouco Romanos 1. Romanos 1, versículos 16 e 17, vocês já conhecem muito bem. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, não acredite na sua carne. Não acredite que você possa fazer alguma coisa para Deus. Tudo que você consegue fazer, irmãos, é decepção para Deus. É só mesmo pela fé. Nós somos diferentes dos outros seres humanos, irmão, só porque vivemos pela fé. Não somos melhores, não somos mais morais, não somos mais éticos, não somos mais bonzinhos, irmão, nós somos aqueles que conseguem fazer, mais capazes de fazer a vontade de Deus. Não, é a fé. O justo viverá por fé. A ira de Deus, então, se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, o homem naquele tempo, ele conhecia a verdade, claro, a verdade no entendimento do homem daquela época, conhecia a verdade, quer dizer, conhecia o Deus verdadeiro. Não é possível que saiu do dilúvio e não conhecesse o Deus verdadeiro, não é? Então, eles conheciam a verdade, porque a verdade é relativa, né? O quanto o homem conhece Deus daquele tempo. Então, o homem, só que eles, o que eles fizeram? Eles detiveram a verdade pela injustiça. Quer dizer, eles preferem ir pelo caminho da injustiça do que ficar todo o tempo preservando a verdade. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu estou falando isso. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Não é possível. Eu estou citando só dilúvio, irmão, só dilúvio. Não é possível que eles não vejam Deus aí. Deus manifestou aquela geração ou não? Deus se manifestou naquela geração. Então, por que os atributos invisíveis de Deus, claro, agora está falando do lado positivo, né? Assim pelo teu eterno poder, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ninguém pode dizer, e não conheço a Deus nesse sentido. Ninguém pode dizer que eu não vi Deus nas coisas cotidianas, né? Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, isso que é terrível, tendo o conhecimento, eles conheciam a Deus. Eles conheciam Deus. Tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E nem lhe deram graças. Irmãos, esse é o ponto. Sabia disso? Irmão, nós somos... Essas coisas são, eu não sei como dizer, sabe? Parece uma coisa tão ainda beabá, infantil, no mundo cristão. Mas, irmãos, são coisas básicas. A gente precisa ter esse conceito de Deus... Um Deus, né, com seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua própria divindade, a gente precisa reverenciá-lo, colocá-lo todos os dias, irmãos, no seu lugar,
na nossa vida. Ele sempre em primeiro lugar. Viver sempre com temor e tremor diante de Deus. Isso é glorificar Deus. Não viva como se Deus não estivesse aí no nosso meio. Não pratique as coisas achando que ninguém está te vendo. Muitos problemas de fornicação surgiram assim. Ninguém está vendo. Mas não temos um Deus? Tem um eterno poder? Essa divindade, justiça, não é? Ele não está aí? Ele não está vendo? Não está presente na sua vida? Por isso, irmão, tudo que nós fizemos, irmãos, isso é básico. Se a gente vivesse realmente todos os dias, sabendo que um ser supremo que nos criou, irmãos, eu não estou nem falando ainda do lado do nosso amor a Ele, mas pelo menos, irmão, a nossa reverência. Se você restaurar a reverência na sua vida a Deus, irmão, você já terá muita proteção. Acredite? Não é? Muitos têm vícios ainda de ver pornografia. Escondido, ninguém sabe. Né? No meu tempo, quando éramos jovens e tal, esse negócio de pornografia, no nosso tempo, era banca de jornal. Né? Ainda banca de jornal, aquelas revistas impróprias, estavam tudo dentro de um saco plástico não transparente. E a gente passava perto da banca de jornal, era a maior guerra, luta. A gente fazia assim, ó. Não era assim? A gente lutava para não pecar. Mas hoje, ele chega aqui, né? Ele chega aqui, ó. Qualquer um tem acesso, a hora que quiser. A hora que você acessa uma vez, você acha que ele começa a encher mais você com essas coisas. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Irmão, reverência. Deus está aqui. Vamos glorificá-lo como Deus. Isso que você faz em um culto glorifica a Deus? Glorificá-lo como Deus na nossa vida e lhe dar graças. Nós somos um povo reclamão, como a geração que entrou no deserto, a primeira geração. Faltou água, reclama. Faltou comida, reclama. Não é? Deus cuidou deles os 40 anos. A roupa não envelheceu. Sapato não precisou comprar outro, porque não tinha onde comprar. Comida não lhes faltou. Água não lhes faltou. 2 milhões de pessoas, irmãos. Você sabe fazer essa logística? Só quem entende disso é que sabe que é complicadíssimo. Eu diria impossível carregar 2 milhões de pessoas pelo deserto. Impossível naquele tempo. Mas Deus cuidou deles. De dia, o sol de deserto, irmão. Vocês acham que quem não viveu na região de deserto não sabe o que é o sol de deserto. Eu estive no Iraque, irmãos. De dia é um calor. E no Iraque, no tempo que eu fui, estava sob governo do Saddam Hussein. Era proibido por Constituição um trabalhador trabalhar quando o calor atingisse 50 graus de temperatura, 50 graus Celsius. Né? Só que ali é tão quente, era tão quente, que facilmente chega nos 50. Só que o termômetro oficial não subia acima de 50. Vocês sabem disso? A lei ampara, né? Aqui a gente reclama do calor de Teresina, calor de Mossoró, calor de Araçatuba, de Cuiabá, né? Mas são o quê? No máximo 40 graus, né? 40 e poucos graus. É mais de 50 graus no deserto. E Deus vinha com a coluna de nuvem. Coluna de nuvem para quê, irmãos? É para dar sombra para eles.
E você também não sabe que de noite é o efeito inverso. O calor extremo de dia é o calor extremo de noite também. Aquele frio de noite de deserto. Você nunca passou pelo deserto, você não sabe o que é deserto, né? E de noite aquele frio e breu total se não tiver lua nem estrelas. Irmãos, Deus mandou coluna de fogo. Fogo alumiava e dava calor. Mas esse povo reclama. Vontade de comer churrasco. No Egito tínhamos peixe de comer de graça. Pepino, melões, alho silvestre, não é? Ó Senhor Jesus, e agora só temos, todo dia abre a porta da nossa tenda, só vemos esse vil maná. Que coisa, né? Vocês devem assistir aqueles episódios de como é sobrevivência na selva, no deserto. O cara até exprime um cocô assim para poder tomar um pouco de suco. Come verme. Come comida estragada ali, o animal morto ali, tanto tempo, para sobreviver. E ainda para 2 milhões de pessoas, não tem como sobreviver daquele jeito. Deus mandava comida para eles. Irmãos, esse povo reclamam demais. E nós, não somos assim, né? Não somos assim. Definitivamente, a gente todo dia dá graça a Deus. Irmão, nós precisamos aprender a dar graça a Deus. Principalmente nas situações em que não te agradam. Você acha que não é isso que você quer. Mas, irmãos, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que eles são chamados segundo a sua vontade. Então, irmãos, ainda que uma coisa vem de uma forma indesejável para mim, mas eu tenho que ver que a mão de Deus está aí. Deus quer me abençoar por meio dessa situação que eu não quero. Mas, irmãos, eu tenho que ver a bênção de Deus está sempre ali comigo, porque Deus só quer bem de cada um de nós. Amém. Aprenda a dar graças a Deus. Amém. Hoje paga-se caro para assistir uma palestra onde o palestrante dá a palavra de motivação para os empresários para dizer que nós precisamos ser mais agradecidos. Você já participou de alguma palestra dessa, não? Aprender a ser mais agradecido vai fazer bem para a alma, fazer bem para o nosso coração. Agradecer pela esposa que tem, agradecer pelo marido que tem, agradecer pelos filhos que tem, agradecer pelo trabalho que tem, agradecer pelo carro que tem, ainda que seja velho, né? Agradecer, aprender a agradecer por tudo. Irmão, mas não é por aí, não é por aí. É agradecer mesmo a Deus. Que Deus, Ele sabe o melhor para cada um dos seus filhos. Todos os dias, irmãos, graças a Deus. Vi uma situação difícil, graças a Deus. Outra situação que eu não quero. Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor sabe que eu preciso disso. Irmão, você só vai crescer. Por isso, irmãos, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Irmãos, hoje na nossa geração aparece cada um que quer dizer que é sábio, quer explicar por que nós precisamos quebrar esse tabu de gênero. Não tem mais gênero, não, né? Ideologia de gênero e essa questão de homofobia, tal, nós, irmãos, cada um quer se parecer mais sábio que o outro para defender essas coisas, falar dessas coisas. Mal sabem que são todos loucos. Loucos aqui são tolos, para não dizer burros. Não tem, é o contrário de sábios, né? Ó Senhor Jesus. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Irmãos, fabricando imagens.
ou imagem de um homem, ou imagem de animais, né? Ou de répteis, de alguma coisa do sol, da lua, né? Ou de pau, qualquer coisa, irmão, vira uma coisa para adoração. Agora que eu cheguei ao ponto que eu queria chegar. Eu posso até terminar já. É a origem dos ídolos. Quero explicar nessa noite para vocês como surgiram os ídolos. Por que os homens preferiram tão rapidamente adorar ídolos, sendo que tem um Deus verdadeiro à disposição deles? Qual é a razão? Quem sabe? Qual é a razão? Qual a razão? Porque, irmãos, viver debaixo do temor de Deus, você precisa ter visão. Você precisa ter visão, porque Deus te criou. Você precisa ter visão de que isso é para o seu próprio benefício. Você precisa ter visão que Deus te criou para algo muito nobre. Você precisa ter visão de que o propósito de Deus ter criado você, Deus quer te colocar como seus herdeiros. Claro que naquele tempo não tinha esse mistério da vontade desvendada, não. Desvendado. Mas, irmãos, pelo menos teriam que ter algum tipo de visão. E se você não tiver essa visão, sabe que pode o homem vir a pensar? O homem chega a certo ponto, pode pensar assim: por que eu não posso fazer a minha vontade? Por que todo o tempo eu tenho que me preocupar com não fazer coisas para desagradar a Deus? Os irmãos estão entendendo por onde o raciocínio humano foi? Por que a todo tempo eu tenho que viver debaixo desse temor para não ser castigado? Tem ou não tem esse tipo de pensamento do homem? Dilúvio foi um sinal que sensibilizou aquela geração. Só que ainda bem que Deus fez uma aliança. E Ele prometeu nunca mais exterminar o homem com dilúvio. E o sinal da aliança é o arco-íris da chuva. Então o povo com aquilo ali sossegou. Sossegou. E disse consigo mesmo: por que eu tenho, desculpem usar essa palavra, tá? É negativa. Por que eu tenho que viver debaixo da tirania de Deus só para fazer sua vontade? Eu não posso, não tenho liberdade em querer fazer o que eu quero. Estão entendendo, não? Por isso que a Torre de Babel fala assim, eu não terminei de ler ali, né? Li, não? Não terminei de ler ali, né? Gênesis 11. Gênesis 11, acho que é o versículo 4 que eu não li. Dá uma olhada no versículo. Dá uma olhada no versículo 4, o que diz aqui? Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, e para que não sejamos espalhados por toda a terra. Esse topo, irmãos, todo zigurate tem um topo lá em cima. Zigurate significa a plataforma entre o céu e a terra. Esse é o significado da palavra zigurate. E o topo ali, irmãos, serve para adorar aos ídolos e oferecer sacrifícios aos ídolos. Então, o objetivo de adorar os ídolos, sacrificar os ídolos, não é porque eles gostam de ídolos, adoram ídolos, porque eles amam os ídolos, porque eles querem tornar célebre o nome do homem. Ainda não conseguiu girar seu cérebro, né? Não entenderam ainda, né? Agora eu vou fazer vocês entenderem. O homem quer ser centro. A sua vontade é o centro.
Se eu adorar o Deus verdadeiro, Ele será o centro, não eu. A vontade dele é o centro, não a minha vontade. Mas o homem quer ele ser o centro. Ele quer tornar célebres. Eu vou explicar para vocês. Tornar célebre, esse verbo, tornar célebre, é o mesmo verbo, Rubem, lá de Gênesis 1. Lá não tem dois verbos para criar e fazer? Primeiro verbo em hebraico é bara. Bara é criar do nada. Só Deus consegue fazer isso, criar do nada. E a outra palavra que nós aprendemos era asa. Só que o Flávio Nobre, que estuda hebraico, ele me falou, a pronúncia não é asa, é assá. Assá. E esse assá é fazer, criar as coisas no sentido de fazer com material já existente. Tornar célebre aqui é o assá, sabia? O homem quer fazer o nome dele. Em qualquer empresa hoje, irmãos, a marca vale mais do que o produto. É ou não é, André? Tem marcas que valem quanto? Trilhão. $1 trilhão. Uma marca. Por que você abre, desculpe usar o nome, abre o McDonald's aqui, nessa esquina aqui, e dá certo? A marca. Coca-Cola aqui para esse homem aqui, ó. Coca-Cola para esse homem aqui né? Vale muito. Esse para muitos. A marca. Porque fizeram marca. E o homem quer fazer a marca dele. E como fazer a marca dele? O homem sabe que ele é limitado. Hebreus 2 não fala que o homem foi criado um pouco menor que os anjos? O homem sabe que ele é limitado. Mas ele também sabe que, além de Deus, tem alguma força da divindade por aí. Porque Gênesis 6 ali, eu não falei aquela parte, já houve um problema lá dos filhos de Deus que possuíram filhos dos homens. Eles já sabiam, eles têm assim, isso na cabeça. Então eles sabiam que o homem pode usar essas divindades para o seu benefício. Vocês estão me entendendo? Começaram a me entender, não? Começaram a me entender? É isso mesmo. Isso é idolatria. Suponho que eu tenho uma lojinha e o Ulisses tem outra lojinha na mesma rua. Vendemos o mesmo produto, somos concorrentes e a clientela não dá para os dois ficarem ricos. Então, eu vou fazer diferente dele. Eu preciso de uma inspiração divina, sobre-humana. Eu vou fazer um ídolo. Faço uma coisa ídolo. Eu vou dizer que vou adorar daqui para frente você. Você é meu ídolo, você é meu Deus. E você vai dar um jeito de me enriquecer. Dar um jeito que meus negócios vão bem. Melhor do que dele. Assim começam a acontecer. E Satanás sabe. E para nós, irmãos, para Deus e para nós, isso aqui não passa de uma imagem. Não passa de uma coisa inanimada. Mas, quando o homem adora, Satanás é esperto. Ele põe por trás daquela imagem os demônios, os anjos caídos estão ali. Por isso tanta gente vai atrás de médiums. Tanta gente vai atrás de curandeiros. Tanta gente vai atrás de cura, até no cristianismo. Pai de santo, que não sei o quê. Irmãos, o ídolo nada é. Mas os demônios que estão por trás dos ídolos, os anjos caídos, os espíritos imundos, eles têm poder maior do que nós. Aí funcionou. Funcionou, então eu falo para o Ildeu, funciona. Você não quer adotar também esse ídolo comigo? Vamos lá. Você também vai. Você é de outro ramo, né? Se fosse o meu, eu não dava para você esse segredo. Vamos lá. Você também vai ficar rico.
Quantos irmãos, quantas pessoas aqui venderam alma para o diabo e ficaram ricos? No mundo nosso. E funciona. Só que, irmãos, no fim é destruição. Eles não sabem. No fim é destruição. Porque o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O que quer dizer isso, irmão? Idolatria vem pela avareza. Colossenses 3:5, como diz? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Eu nunca entendi esse versículo, mas agora estou entendendo. Por quê? Porque o homem está sempre à busca do seu benefício próprio. Por que o nosso Congresso Nacional se tornou do jeito que se tornou? A nossa política envolveu tanto lamaçal. É porque o homem só quer benefício próprio. Cada um luta pelo interesse próprio. E por lutar por interesse próprio, ele cria deuses para benefício próprio. Ele não está preocupado, na verdade, em adorar esses deuses. Na verdade, ele adora esses deuses para benefício próprio. Por isso aqui, irmãos, tem Deus da fertilidade. Né? Minha mulher não consegue ter filho, vão adorar um Deus da fertilidade. Não consigo ganhar dinheiro, você sabe que tem um Deus das riquezas, Mamon. Né? Mamon, mas tem todo povo pagão, cada um tem o seu dele. Tem um dele, né? Na China tem bastante aqueles Budas de riqueza, né? E quando o quê? Agricultor tem um Deus da chuva, ou Deus da prosperidade, da colheita, né? Que mais? Para proteger os motoristas, não tem um Deus aí? É o santo não sei o quê, né? Casamenteiro. Parece que tem até Deus da garganta. Outro dia alguém me falou que é Rafael, o que é? Não sei o que era. É São Rafael mesmo? É isso mesmo? São Rafael. Até para garganta tem Deus. Né? Acho que os cantores devem adorar esse Deus para manter sua garganta boa, né? São Jorge do Corinthians, né? Mas cuidado, irmão, cuidado. Cuidado. Você pode estar fazendo do seu Deus verdadeiro um ídolo. Em que sentido? Em que sentido? A busca de um benefício próprio. Você está na igreja, a busca de um benefício próprio. Você vai atrás de Deus por um benefício próprio. Enquanto a sua vontade coincidir com a vontade de Deus, você está alegre. Mas o dia que a sua vontade, a vontade de Deus, for contrária à sua vontade, eu vou sair da igreja. Abraão foi abençoado, sabe por quê? Por que Abraão tornou o pai da fé? Não é porque ele é melhor que você e eu, não. Não é porque ele é mais capaz do que eu e você, não. Eu nunca vou ser Abraão porque ele é especial. Especial em quê? Tudo que ele fez foi crer, irmãos. E tudo que ele fez errou. Não é? Então não tem nada de mérito próprio. Mas sabe qual é o ponto que Deus pegou ele? Você pode ler toda a história de Abraão. Ele nunca, em nenhum momento, esboçou qualquer coisa, pedia uma coisa para interesse próprio dele. Nenhum momento. Ele tinha um coração puro. Desde o primeiro dia que ele encontrou esse Deus, o Deus da glória chamou ele. Pouco a pouco, mesmo errando, irmãos, pouca fé, mas ele nunca disse: Deus, me enriquece. Faça a minha vontade. Ele nunca fez isso.
Pelo contrário, Deus é que insiste: abençoarei você, engrandecerei o teu nome. O homem quer engrandecer o seu nome, mas Deus engrandeceu o nome de Abraão, porque Abraão engrandecia o nome de Deus. É ou não é verdade? Então vou deixar só essa advertência para vocês hoje à noite. A gente aprender, irmãos, a reverenciar, adorar e servir a esse Deus, porque em seguida, né, Romanos 1 fala, eu não completei aqui, né? Romanos 1 fala, aqui, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Nós, irmãos, somos diferentes. Nós adoramos ao Deus verdadeiro. Nós servimos a Deus verdadeiro. Esse ponto que pegou, irmão, que fez Deus trabalhar em Abraão. Abraão era uma pessoa disposta para realmente largar todos os ídolos e adorar o Deus verdadeiro. Por isso, irmãos, quando ele chegou em Canaã, nos carvalhais de Moré, edificou um altar. Ele foi montou sua tenda num monte entre Betel e Ai. Ele montou sua tenda, edificou um altar e invocou o nome do Senhor. A terra na sua época, cheio de altares para os ídolos. Mas Abraão foi o único que montou o altar para Deus. E invocou o nome do Senhor. Porque todos os lugares que os homens construíram zigurates eram para invocar o nome do homem. E buscar demônios e espíritos imundos. Não é? Mas aqui, Abraão, onde ia, ele construía um altar e invocava o nome do Senhor. Ele não buscava engrandecer o nome do homem. Ele buscava engrandecer o nome de Deus. Irmãos, é isso que fica essa noite, essa lição. Temor a Deus. Eu vou dizer então vou voltar para vocês, acho que é Salmo 51, que a oração de Davi. Isso. Oh, Senhor Jesus. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse verbo criar aqui, irmãos, é bara. É criar do nada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que em nós não tem esse coração puro. Esse homem caído, irmão, só busca interesse próprio. É egocêntrico. Ele quer benefício, quer interesse, né? Nós não somos diferentes, irmãos, de alguns daqueles políticos, irmãos, só porque nós não temos oportunidade, né? Então, nós não temos um coração limpo, não. Mas o Senhor pode criar em nós um coração puro e um espírito inabalável, porque nós adoramos a Deus. Deixa-me terminar com mais um versículo. Atos 2. Atos 2. Vocês sabem que o temor faz a igreja se multiplicar? É? Capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, parece uma coisa assim muito beabá que eu falei, essa questão de reverência, né? Temor a Deus, mas você não sabe como esse temor vai edificar-nos uma vida, irmãos, com coração puro
e vai trazer bênção do Senhor. E vai trazer multiplicação dos membros. E muitos serão salvos. Porque nós não estamos aqui mercadejando. Não estamos aqui negociando por nosso benefício próprio. Não estamos aqui na igreja fazendo coisa para causa própria. Estamos aqui, irmãos, porque amamos a Deus e tememos a Deus e reverenciamos a esse Deus. Damos glória a Ele. Jesus é o Senhor. Amém.